Olá, meus irmãos e amigos, eu quero neste momento dar início a uma série de meditações da Palavra de Deus, baseado no texto que foi pregado neste domingo, 14 de abril de 2019, na Família da Fé, texto de Marcos, capítulo 6, quando no versículo 7, o Senhor Jesus Cristo chama os seus 12 discípulos e dá para eles poder sobre os espíritos demoníacos, e dá direção para eles entrarem nas casas, em várias cidades e vilarejos, para pregarem ali o Evangelho e trazerem a libertação e cura para muitas pessoas que estavam sendo oprimidas pelos poderes das trevas. Nos versículos 12 e 13 conta que eles saem de dois em dois e pregam que os homens se arrependessem dos seus pecados, e também eles expulsaram muitos demônios e também ungiram muitas pessoas enfermas com óleo, e essas pessoas foram curadas. Depois, versículos 30 e versículo 31, eles voltam das suas viagens nas diversas cidades e contam para Jesus Cristo o que eles fizeram conforme eles tinham sido ensinados e conforme a ordem e a autoridade que eles receberam do Espírito Santo de Deus, conforme a determinação de Jesus Cristo. E Jesus chama para eles irem descansar num lugar deserto, porque eles estavam cansados de tantas pessoas que foram alcançadas com o poder de Deus, pessoas que foram curadas e libertas, então eles não tinham nem tempo para comer de tantas vidas que foram ministradas. E, da mesma forma, também Jesus tem poder e autoridade e está delegando para nós ministrarmos vidas para que também possam ser libertas de todo cativeiro, de toda opressão e possam ser curadas. Mas tantas e tantas vezes nós talvez ministramos vidas, oramos e não vimos as nossas orações respondidas. Temos palavras proféticas e elas não aconteceram. E muitas vezes nós desanimamos e retrocedemos, achando que as nossas orações não estão sendo ouvidas e também o poder de Deus não está funcionando nas nossas vidas. E é interessante porque antes de delegar aos seus discípulos que pregassem o Evangelho e trouxessem a libertação e a cura para tantas pessoas, Jesus mesmo passou por uma experiência na cidade de Nazaré. Então, no começo do Evangelho de Marcos, capítulo 6, nesse capítulo, conta que Jesus Cristo esteve na sua própria cidade e esteve ali ministrando, ensinando as pessoas e também impondo as mãos sobre as pessoas, e ele não pôde fazer ali muitos milagres, de maneira que somente algumas poucas pessoas receberam a imposição de mãos do próprio Jesus Cristo e foram curadas. Mas Jesus se admirou da incredulidade deles e então seguiu para outras aldeias e vilarejos vizinhos da cidade de Nazaré, para então ali efetuar curas e pregar o Evangelho do Reino de Deus. E depois disso, no versículo 7, então, que ele chama os seus 12 discípulos e delega para eles esse poder e autoridade para que então eles pudessem ministrar, e muitas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus e foram curadas e libertas. Agora imagina se Jesus, na cidade de Nazaré, pregando o Evangelho, impondo as mãos sobre os enfermos, dando palavras de libertação e de cura para aquelas pessoas, e poucas pessoas foram verdadeiramente curadas e libertas. Imagina se Jesus retrocedesse na fé, se ele não cresce no poder de Deus e se ele não seguisse adiante dando a ordenação para os seus discípulos pregarem o Evangelho e imporem as mãos sobre os enfermos para que eles fossem curados. Assim como tantas e tantas vezes pode acontecer conosco, de nós retrocedermos na fé por não vermos as respostas das nossas orações, não vemos as palavras que foram declaradas e profetizadas em nome de Jesus Cristo funcionando nas nossas vidas ou na vida das pessoas às quais nós ministramos. Então, o poder de Deus é verdadeiro, a palavra de Deus é viva e eficaz, e realmente há libertação e há cura pelo poder do Espírito de Deus que move em nós. O mesmo Espírito que moveu em Jesus, moveu também nos seus discípulos, e eles foram naquelas aldeias e cidades e muitas pessoas foram curadas e libertas. Por isso, não retroceda na sua fé, ainda que tenha visto orações não respondidas, tenha profetizado e as profecias não foram cumpridas ainda. Não retroceda, avance. Entre nas casas, impõe as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Pessoas serão libertas dos poderes das trevas, a começar na sua casa. Se você crer, você vai ver a glória de Deus e os sinais vão seguir aqueles que crerem. Deus moveu através de Jesus Cristo, delegando essa autoridade, e os seus discípulos, que eram homens iletrados e incultos, que eram pessoas simples e humildes,
que não tinham a autoridade natural, mas foram revestidas da autoridade espiritual do Espírito de Deus que estava sobre Jesus Cristo. E em nome de Jesus Cristo, eles declararam libertação e cura, e muitas pessoas foram alcançadas pelo poder de Deus. Assim também, não feche os seus lábios e continue declarando o poder de Deus, a autoridade do nome de Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre as pessoas que Deus colocar no seu caminho. O poder de Deus vai funcionar. Talvez possam haver pessoas com incredulidade, como estava acontecendo na cidade de Nazaré, e Jesus pôde fazer apenas poucos milagres, poucas curas, por causa da incredulidade deles. Mas Jesus não retrocedeu e ele, ao contrário, avançou, multiplicando o poder de Deus através dos seus discípulos, entre eles, eu e você. Você vai ver a glória de Deus manifesta. O poder de Deus vai ser vivo e poderoso na sua vida e plenamente eficaz. Não desista dos seus sonhos. Não desista das suas orações. Não retroceda nas suas palavras proféticas conforme a palavra que procede da boca de Deus, porque os milagres, os sinais seguirão aqueles que crerem. Creia e você vai ver a glória de Deus. E vai ser grandemente usado, assim como aqueles homens foram usados por Deus para que muitos e muitos fossem libertos, curados, experimentassem a salvação de Deus. Também Deus vai fazer milagres extraordinários através da imposição das suas mãos, através da sua palavra profética, através da sua oração. Por isso, avance no reino de Deus, se aprofunde na fé, porque pela autoridade do nome de Jesus Cristo, você vai ver a glória de Deus manifesta para a honra e glória do nome de Jesus. Que seja assim, em nome de Jesus.